O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal. Ontem, Anderson Torres, acusado de omissão nos ataques às sedes dos três poderes, permaneceu em silêncio. De Brasília, nós temos informações com o Márcio Rocha. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, vai prestar um novo depoimento na próxima segunda-feira, depois que ficou em silêncio na primeira oitiva feita pela Polícia Federal. Por quase uma hora, ele seguiu a orientação dos advogados, que alegaram que a defesa não teve acesso aos autos do processo e não respondeu às perguntas dos investigadores. Por isso, um novo depoimento foi marcado no inquérito que apura se o comportamento de Anderson Torres durante as manifestações do dia 8 de janeiro foi omisso. Ele está preso desde o último dia 14 no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, já que existe a suspeita de que as forças de segurança foram coniventes nos atos antidemocráticos que atingiram as sedes dos três poderes. Além dele, o ex-comandante-geral da Polícia Militar da capital do país, Fábio Augusto Vieira, está preso desde o último dia 10 pelo mesmo motivo no mesmo batalhão. Tem muito a explicar. O Anderson Torres, obviamente, ele utilizou o seu direito de permanecer em silêncio ontem. Se falasse também, pouco valeria, porque ele não estaria sob juramento, vale mesmo quando a pessoa fala em frente a um juiz, aí sim a coisa é séria. E tem muito a explicar, né? Em especial, por que se pirulitou pra Disney sem estar de férias, sem ter nenhuma razão específica pra isso. Você tem parente lá que tá doente? Não. Você ganhou um ingresso pra Disney? Não. Você tem milha pra gastar? Não. Vai fazer o quê na Flórida? Então, o que ele diz é que ele já tinha comprado essa passagem antes de, acho que novembro do ano passado, antes dele ser nomeado. Então, sei. E aí, as férias dele começariam no dia 9, na segunda-feira. Aí, o que ele fez? Fim de semana, tudo bem, né? Vou dar o gato. E aí foi. Tá bom. Tá. Você é só secretário da Segurança Pública do Distrito Federal uma semana depois da posse de uma das eleições mais conturbadas de todos os tempos no Brasil, Sabendo que haveria um grande protesto com milhares de ônibus chegando em Brasília. Tudo é muito esquisito, né? Porque fica parecendo que ele deu um jeito de sair do país, sair da cidade, para não ter o seu nome associado ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. É o que fica parecendo, né? É o que os elementos nos levam a crer que aconteceu. Mas enquanto o Anderson Torres não falar, enquanto as investigações, até pela minuta, né, a história do documento lá de reversão do resultado da eleição, tudo é esquisito. Enquanto ele não falar, enquanto as investigações não forem concluídas, a gente não pode se apressar aqui na conclusão. A gente não pode ser assodado também, mas é o que fica aparecendo. E é por isso que a gente quer tanto que o Anderson Torres explique aquilo que tem de ser explicado. Enquanto isso, Alexandre de Moraes manteve a prisão de mais de 350 criminosos envolvidos na invasão ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao Supremo. Adriano Oliveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mantém atrás das grades 354 envolvidos nas invasões às dependências dos três poderes. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, sem prazo definido, ele apontou que os suspeitos apresentaram conduta gravíssima. Para Moraes, há evidências de que os presos tenham cometido pelo menos 7 crimes, como atos terroristas, associação criminosa, incitação ao crime e golpe de Estado. O ministro do Supremo ainda concedeu liberdade provisória para 220 pessoas, com a aplicação de medidas cautelares. Elas usarão tornozeleira eletrônica, não vão poder acessar as redes sociais e nem deixar o Brasil. Nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal apresentou denúncias contra mais 5 radicais bolsonaristas envolvidos nos atos do último dia 8. 4 deles, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, foram presos em flagrante na invasão ao prédio do Supremo, do STF. Até agora, 44 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Elas podem responder por crimes como associação criminosa, golpe de Estado, dano qualificado, furto e deterioração do patrimônio tombado. Em outra ação, a pedido da Advocacia Geral da União, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de 52 pessoas e 7 empresas que teriam financiado os ataques às sedes dos três poderes. Entre os itens e valores retidos, que somam mais de 6,5 milhões de reais, estão carros de luxo e ônibus de turismo. O empresário Ademir Luiz Greff
Por exemplo, teve uma Mercedes incluída na lista de bens que serão usados para ajudar a bancar os prejuízos causados ao patrimônio público. Outro carro da mesma marca, mas de outro modelo, está em nome de João Carlos Baldan, que teve mais 4 veículos bloqueados. Outros 7 ônibus da empresa de turismo Gran Brasil de Minas Gerais podem ser vendidos para arcar com os danos provocados no último dia 8. Em entrevista à Band News FM, o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, garantiu a segurança para o retorno dos trabalhos no Legislativo e Judiciário em 1º de fevereiro. Ele disse já ter se reunido com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do STF, Rosa Weber. O presidente Arthur Lira solicitou uma atenção especial, assim também como a ministra Rosa Weber solicitou uma atenção especial para a reabertura do ano judiciário. Nós vamos tomar todas as providências para que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário possam retomar os seus trabalhos na mais absoluta tranquilidade, num clima de paz, harmonia e segurança. Capelli ainda descartou a possibilidade de uma nova invasão em Brasília e declarou que os atos do último dia 8 foram causados por um problema de comando. Na minha opinião, o que houve foi um problema de comando, não um problema da tropa, não um problema dos homens das nossas forças de segurança. Vamos lá. É bom lembrar que a tropa do dia 8 é a mesma tropa que atuou no dia 1º e fez uma operação de segurança exemplar, garantindo a segurança e a tranquilidade no dia da posse do presidente Lula. Para o presidente Lula, o ataque às sedes dos 3 poderes foi o início de um golpe. A declaração foi dada em entrevista à Globo News. Fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que o povo, sabe, porque isso era democracia. Sabe, eu acho que a decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições, sabe, semanas e semanas sem falar nada. A decisão dele de tomar a decisão de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, sabe? E o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são, sabe, as investigações. Mas a impressão que me deixava era isso. Lula afirmou ainda que o serviço de inteligência do governo não existiu e que a informação que ele tinha é que estava tudo tranquilo em Brasília. É por isso ele viajou, né? Minha inteligência não existiu. Aqui nós temos inteligência do Exército, nós temos inteligência do GFI, nós temos inteligência da BIM, nós temos inteligência da Marinha, nós temos inteligência da Aeronáutica. Ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República, ou seja, que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse na sexta-feira que viria 8 mil pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Eu saí porque estava tudo muito tranquilo, até porque a gente estava vivendo ainda a alegria da posse. A posse foi uma festa marcante que eu não sei em que momento da história vai acontecer outra igual aquela. O presidente, na entrevista à Natuzaneri, apontou ali a responsabilidade de militares, inclusive de alta patente. Sempre dizendo eu acho, eu acredito, mas é aquela coisa, imputando responsabilidades a militares de altíssimas patentes, ao ex-presidente, né, e esticando a corda ali na relação, que já é muito delicada com as Forças Armadas. Mordendo e assoprando. Né, também dizendo que vai se reunir com os chefes das forças para saber quais são suas demandas, quais são as necessidades, equipamentos, aquela coisa, mas mordendo forte. Né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Dora Kramer e com o Rodrigo Orengo a respeito das repercussões, inclusive na caserna, na entrevista do presidente. Mais cedo, Lula se encontrou com representantes de centrais sindicais e anunciou um grupo de trabalho para debater o valor do salário mínimo. Natália Pazzi.
Uma proposta com o objetivo de instituir a política de valorização do salário mínimo será apresentada pelo governo federal. O texto deverá ser entregue no prazo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período. A elaboração caberá aos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Previdência Social, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e à Secretaria-Geral e também Casa Civil da Presidência da República. Em discurso nesta quarta-feira, Lula promete a construção de um sistema de seguridade social junto com os sindicalistas. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o salário mínimo vai permanecer nos atuais R$ 1.302, pelo menos até maio. Esse trabalho que vai resultar se o salário mínimo de 1.302 vai ser para o ano todo ou se ele poderá ser revisado até maio. Hoje é 1.302, maio pode ser que haja alteração a partir desse trabalho que nós vamos discutir. O Congresso chegou a aprovar a liberação de quase 7 bilhões de reais para bancar o reajuste do mínimo, mas como o aumento também incide sobre aposentadorias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu mais tempo. Na mesma cerimônia, Lula voltou a falar da promessa de campanha de isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Tem uma briga com economistas do PT, que é o seguinte: vocês sabem que o pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica, vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Afirmou, no entanto, que não dá para fazer isso no grito e que precisa negociar com o Congresso. Prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto é de lei. A gente não pode fazer no grito, ou na vontade, ou no microfone. A gente tem que construir. E nós vamos construir isso. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Fernando Haddad defendeu mais uma vez a reforma tributária e a criação de um novo arcabouço fiscal com avanços defendidos por Lula. Vou aproveitar a oportunidade para fazer alguma coisa estrutural. Porque eu tenho insistido tanto em dizer o seguinte, olha, vamos rever as medidas do Bolsonaro, mas vamos pensar a perspectiva de fazer a reforma tributária, de repensar o arcabouço fiscal, porque isso é que vai dar sustentabilidade. Bom, essa promessa, né, da correção da tabela do imposto de renda, a isenção para quem ganha até R$5.000, é uma promessa de Jair Bolsonaro que não foi cumprida e dificilmente será cumprida por Lula. Pelo menos nesse ano, pode descartar, pode esquecer. Ano que vem, difícil. Daqui a 2 anos, improvável. Por quê? Porque custaria muito dinheiro. Isso faria com que a quantidade de pessoas isentas de pagar IR subisse de 7,6 milhões para 25 milhões de brasileiros. É uma grana da qual o governo não pode abrir mão no momento em que já tem um rombo gigantesco. A gente está falando aqui de algo em torno de 190 bilhões de reais, né? Se o Lula decreta isso numa canetada, primeiro que é impossível. É que ele vai ter que fazer o equilíbrio com os mais ricos também, né? Provavelmente. Não que ele consiga zerar a conta, mas... acho que tem alguma coisa na outra ponta também para dar uma equilibrada. Vamos aumentar os impostos dos mais ricos para balancear esse valor. Não é tão simples. Não. A gente está contando com evasão fiscal aí. Quanto a gente vai tirar o dinheiro do Brasil caso receba esse aumento de tributos? Não é tão simples. É difícil você contrabalancear. Isso não vai acontecer. Se Lula decreta isso, o Haddad vai sobe num teleférico na Suíça, lá numa estação de esqui, e se atira lá de cima. Não vai acontecer, no momento em que o ministro da Fazenda está prometendo que não vai criar déficit. Então é uma promessa mais para gerar um fato positivo, né, manchetes positivas no jornal, do que algo que de fato vai acontecer nos próximos meses. Seria importante, né? Seria um grande alívio para a classe média brasileira. É que foi um discurso bem direcionado, né? Ele estava falando com os sindicalistas e ele, em dado momento também, inclusive, chamou essas pessoas para fazerem pressão. Ele diz,
vocês estão satisfeitos com os salários de vocês? Vocês não estão? Então vamos para cima, vocês têm que pressionar. Não é porque o Lula é presidente que não é para pressionar o governo, muito pelo contrário. Então, assim, era um discurso bem específico, né? Então, acho que naquele contexto ali, a coisa fez sentido. Chega a 7 o número de corpos encontrados na investigação da família assassinada no Distrito Federal. Até agora, 3 suspeitos foram presos e os mandantes do crime seguem desaparecidos. A gente vai a Brasília conversar agora sobre essa história com o Rafael Procópio. Exatamente, pessoal. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Antes de a gente chegar nessas atualizações, tentar trazer um método meio cronológico para a gente explicar para quem está nos acompanhando exatamente o que está acontecendo aqui em Brasília e também no entorno da capital do país, especificamente nos estados de Goiás e no estado de Minas Gerais, para a gente entender de fato esse caso, que a cada dia que passa tem um novo complicador, tem uma nova linha de investigação. Para a gente começar, na sexta-feira, um carro carbonizado foi encontrado ali próximo à região de Cristalina, em Goiás, com 4 corpos. Desde quinta-feira, no dia 12, a cabeleireira Elisamar Silva e os filhos Rafael e Rafael, de 6 anos, e Gabriel, de 7, estavam desaparecidos. Na segunda-feira dessa semana foi confirmado que essas eram as pessoas encontradas no carro. E com isso, toda uma investigação começou a ser feita com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal e também a de Goiás. A polícia começou a analisar e tentar entender o motivo do crime e conseguiu ver a movimentação por GPS do carro de Elisamar passando por alguns postos de gasolina antes do fato. No sábado, dia 14, um outro carro foi encontrado carbonizado próximo da região de Unai, em Minas Gerais, com 2 corpos do sexo feminino dentro. Até aí, já são 6 corpos. Com isso, a polícia de Minas Gerais entrou no caso e foi identificado que esse carro também estava relacionado à família de Elisamar. No caso, ao sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Esses corpos ainda dessas 2 mulheres ainda não foram identificados, mas há uma forte possibilidade de serem de Renata Belchior e Gabriela Belchior, respectivamente esposa e filha de Marcos Antônio. Na terça-feira dessa semana, o primeiro suspeito do crime foi preso, Gideão Batista, de 55 anos. Em depoimento, ele disse que teria sido contratado por Marcos e pelo filho, Tiago Belchior, para ir encomendando a morte de Elisamar, dos 3 filhos e dessas 2 mulheres que eu citei. Então, só para a gente resumir, o suspeito disse que Tiago tinha encomendado e participado da morte da esposa Elisamar e dos 3 filhos, e junto com o próprio pai também tinha planejado a morte da própria mãe e da irmã. Tudo isso seria por conta de uma quantidade em dinheiro que essas pessoas teriam, entre dinheiro, de fato, dinheiro vivo e imóveis, de cerca de R$500 milhão, somando tudo isso dessas 6 vítimas. A gente vai entender agora um pouco mais, vai ouvir um dos delegados do caso, o Ricardo Viana, daqui do Distrito Federal, falando um pouquinho sobre essa possível motivação do crime, uma das linhas de investigação. Nós aprendemos dinheiro com ele, que ele disse que foi por parte de pagamento, cerca de 16 mil. Eles participaram efetivamente da morte e também da carbonização desses corpos. Esses indivíduos foram presos, que foram os executores materiais desse crime. No caso, a gente está ouvindo o delegado falando sobre o Gideão e o Horácio, e no caso que eles teriam recebido essa quantia de R$15 mil. E com essas novas prisões, aconteceram novas informações. Renata e Gabriela, mãe e irmã de Tiago, teriam sido mantidas em cárcere privado na região de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros aqui da área central de Brasília. Lembrando que não está confirmado que esses 2 corpos, se eles são de fato dessas 2 mulheres. E nessa casa, ontem teve uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal com a Polícia Civil de Goiás e foi encontrado um corpo de sexo masculino desmembrado. Não se sabe ainda a identidade desse corpo, então, como vocês bem falaram no começo aqui da nossa conversa, são 7 corpos até então encontrados. E a polícia começa a trabalhar com uma nova linha de investigação em que Marcos e Tiago, na verdade, também seriam vítimas, e no total seriam 8 corpos aí de uma mesma família. A gente continua aqui em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal, de Goiás, para tentar entender a expectativa de novas informações aí ao decorrer dessa quinta-feira. Valeu, Rafael. Bom, no Rio de Janeiro surgem novas possíveis vítimas do anestesista acusado de abusar de pacientes. A gente vai com informações da Tuane Dossares. A Polícia Civil investiga se uma criança de apenas 1 ano de idade, atendida pelo anestesista colombiano Andrés Eduardo Carrillo, sofreu algum tipo de abuso sexual. O pai procurou a delegacia da criança e adolescente vítima na terça-feira, após ver a repercussão da prisão do médico acusado de estupro e de armazenar vídeos e fotos de pornografia infantil. Ele reconheceu Andrés como responsável por fazer o procedimento na menina, que é paciente oncológica e precisava fazer uma ressonância magnética. Nesta quarta-feira, 2 médicos anestesistas do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, também estiveram na DECAV para prestar depoimento.
Uma testemunha é o chefe da anestesia da unidade de saúde, Jorge Calazans, e a outra é uma mulher responsável por monitorar os procedimentos feitos por residentes. Jorge Calazans disse que Andrés era sempre supervisionado em seus procedimentos, mas que pode ter aproveitado de raros momentos em que ficava sozinho com pacientes. Não, ele não ficou em nenhum momento sozinho. Agora, esse pessoal, em momentos furtivos, eles, que nem no outro caso que a gente já viu, que acaba maculando a profissão e a especialidade, eles são especialistas em fazer esse tipo de coisa. Agora a polícia está apurando e da melhor forma possível isso vai ser resolvido. Bom, ainda no Rio de Janeiro, as investigações do caso da mulher que foi ao hospital dar à luz e teve o punho e a mão amputados. Fala Gabriela Souza. Representantes da rede de saúde intermédica devem se reunir novamente hoje com a mulher de 24 anos que teve a mão e o punho esquerdos amputados depois de dar à luz em uma unidade do grupo. Ontem, os representantes se reuniram com a paciente e com o responsável do Hospital da Mulher de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, unidade onde ocorreu o atendimento. Gleice Kelly Gomes Silva foi acompanhada da advogada responsável pelo caso. O depoimento colhido vai ser apurado em uma sindicância interna. A mão da paciente foi amputada após o membro ficar roxo por causa de um acesso para medicamento. A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e investiga o caso como lesão corporal culposa. O Conselho Regional de Medicina também apura o episódio. Sobe para 13 o número de mortos pelas chuvas em Santa Catarina. Ângelo Sfaier. 2 pessoas, entre elas um bebê de 1 ano e meio, continuam desaparecidas após as fortes chuvas registradas entre terça e quarta-feira em Santa Catarina. Ontem, a Defesa Civil Estadual confirmou 3 mortes. Pela manhã foram encontrados os corpos de um homem de 30 anos e de uma criança de 4 anos. No período da tarde, foi confirmado o óbito da terceira vítima ainda não identificada. As mortes foram no município de Rodeio, no Vale do Itajaí, no litoral catarinense. Na mesma região, uma cratera enorme se abriu na BR-470, na altura de Indaial, interrompendo completamente o trânsito desde a madrugada de quarta-feira. Carros de passeio podem seguir por um caminho alternativo, mas não há desvio para caminhões e outros veículos de carga. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, funciona normalmente hoje depois de um incêndio. Aquilo foi assustador ontem, né? Foi um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão no terminal de cargas. Quem está acompanhando pelo YouTube está assistindo as cenas da fumaça muito densa, muito escura e da movimentação ali no entorno do galpão, né? No terminal de cargas do aeroporto do Galeão. Fala aí, Luana Bernardo. Diga, Megali. Não, só para contextualizar aqui, em 2007 foi assim que a gente ficou sabendo do acidente aéreo com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas. Um incêndio ali na Avenida Washington Luiz, que fica em frente ao aeroporto, né? Até então a gente não fazia ideia de que tratava-se de um avião. O pessoal falou incêndio em loja de colchão, lembra? Um incêndio... Não, esse foi outro. Esse foi do avião que caiu no Jabaquara, se eu não me engano. Esse aqui foi num prédio que pertencia a uma das empresas mesmo. Pertencia à própria TAM. A própria TAM, né? O incêndio no do outro lado da rua. Da TAM, do outro lado da rua. Aí os repórteres começaram a chegar, as mensagens de áudio começaram a chegar às redações. Olha, eu tô vendo uma parte de uma asa. Eu tô vendo uma parte do logotipo da empresa. Eu tô vendo aquilo que parece ser a roda de um avião. Começou a ficar claro, até que a informação foi confirmada, que era um acidente aéreo. Então, quando a gente começou a receber as informações do Rio de Janeiro, o pior passou pela nossa cabeça. Acho que de todo mundo, né? A redação se mobilizou aqui de uma certa forma, e aí que o nosso trabalho jornalístico se divide, né, nisso, literalmente apagar incêndios que acontecem na hora, e aí toda a redação passa a trabalhar nisso, especificamente para tentar apurar o que está acontecendo, como é que está o trabalho dos bombeiros, se tem vítima, se não tem, o que é que foi danificado, e atrás de especialista para entender se vai ter algum dano futuro, né, e prejuízo para os passageiros, e também tomar conta de todo o resto que está acontecendo ainda, né? A Luana Bernardes vai contar um pouco para a gente do que aconteceu ontem. A Polícia Civil começa hoje a perícia para determinar a causa do incêndio que atingiu um galpão do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na zona norte do Rio.
Rio. O Galeão opera normalmente agora pela manhã. Representantes da concessionária Rio Galeão e dos operadores logísticos que atuam no galpão afetado devem fazer o levantamento dos estragos provocados pelas chamas. 2 helicópteros que estavam dentro do galpão foram queimados. No local, segundo o Corpo de Bombeiros, havia empilhadeiras e pallets de madeira. A área administrada pela AGS é de mais de 5.000 metros quadrados. O local serve para armazenamento de cargas superdimensionadas como helicópteros e hélices, além de uma câmara refrigerada de 200 metros quadrados. A Band News FM aguarda um posicionamento da AGS. Instituições financeiras obtêm vitórias na justiça contra Americanas após o anúncio de um rombo de 20 bilhões de reais. Priscila Xavier. Uma liminar da Justiça do Rio concede ao Banco BTG Pactual o direito de bloquear mais de R$1 bilhão das contas da Americanas. Na decisão, o desembargador Flávio Marcelo Fernandes afirmou que a proteção obtida pela varejista contra os credores não garante o livre acesso ao recurso financeiro. A Americanas tem até a próxima terça-feira para prestar esclarecimentos ao governo federal sobre a inconsistência financeira de 20 bilhões de reais nos cofres da empresa e quais medidas estão sendo adotadas para proteger o consumidor. A varejista já foi notificada e, caso não responda no prazo, pode sofrer possíveis sanções. Especialistas afirmam que a crise financeira instaurada na companhia pode gerar uma desconfiança por parte do consumidor e, ao mesmo tempo, contribuir na cota de mercado das empresas concorrentes. Em São Paulo, o Procon cobra explicações da empresa envolvida no caso da jovem que desviou quase R$1 milhão da festa de formatura de alunos de medicina da USP. Alessandro de Lorenzo. A empresa de formatura envolvida no caso do desvio de dinheiro feito por uma aluna da USP pode ser multada em até R$11 milhões pelo Procon. A As Formaturas foi notificada após alunos denunciarem a estudante Alicia Miller por desvio de quase R$1 milhão do fundo de formatura da Faculdade de Medicina. Segundo o Procon, a empresa ainda não apresentou o contrato e nem deu explicações sobre quem teria autorizado a estudante a transferir o dinheiro para uma conta pessoal. Ainda de acordo com o órgão, a penalidade será aplicada caso a empresa As Formaturas não preste os esclarecimentos solicitados. Destaque internacional agora, depois de 6 anos, a primeira-ministra da Nova Zelândia anuncia que vai deixar o cargo. Megali fez coraçãozinho com as mãos. Ah, porque ela é uma líder muito destacada mundialmente. Foi 2 vezes eleita primeira-ministra. Carismática, fez uma condução brilhante do país durante a pandemia, brilhante. Tem uma mente... E aí, lá no meio da Assembleia, lá, 3 meses, um bebê, né, ali recém-chegado. Ela trocou a fralda do bebê no meio da Assembleia. E, obviamente, né, os líderes mundiais com aquele olhão, chocados, né. E ela disse, o mundo aprende que uma mãe precisa estar com uma criança nos seus espaços e a criança, para ser criada, precisa, né, ser acolhida pela sociedade, ou a gente não vai ter uma sociedade melhor nunca. Porque, assim... Não tem como, né? Eu sou mãe, eu tenho filho, eu não vou sair do meu cargo, eu continuo trabalhando, mas o meu filho precisa estar comigo. E ela trocou lá e levou, e com muito peito, com muita coragem, né? Foi e fez isso. E foi super elogiada, só que nesse momento o país está passando por uma situação financeira difícil. Difícil para parâmetros Nova Zelândia, né, gente? Juros e tudo mais, então o partido dela não está conseguindo se sair bem nas pesquisas, e aí ela... né? Como o partido não tá bem na pesquisa, não tá indo muito bem, apesar de ter sido 2 vezes ali recolocada ao cargo, tá tendo que renunciar. Ela diz, tô sem energia. Conta pra gente, Thiago Muniz. A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou nesta quinta-feira que vai renunciar ao cargo até o começo do mês que vem e que não vai tentar a reeleição. Jacinda Ardern disse que não tem mais o suficiente no tanque para seguir na carreira. As eleições gerais no país da Oceania devem ser realizadas somente em outubro. A primeira-ministra se destacou como uma líder que conseguiu guiar a Nova Zelândia durante a pandemia do coronavírus, com números baixos de casos e mortes. Ardern saiu vitoriosa em 2 eleições para o governo, a última delas em 2020. Depois do Facebook e da Amazon, a Microsoft é mais uma gigante da tecnologia a anunciar cortes no quadro de trabalhadores. Se tá difícil para a Microsoft, para o Facebook e para a Amazon,
Imagina para todos nós. De acordo com a companhia, 10 mil funcionários serão demitidos até o fim de março. Os motivos são a recessão econômica em algumas partes do mundo e a redução do consumo online pós-pandemia. Os investimentos em inteligência artificial também são mencionados. A Microsoft emprega cerca de 220 mil pessoas em todo o planeta. Um dos grandes nomes no Brasil do UFC vai se aposentar nesse fim de semana. A luta será no Rio de Janeiro com transmissão na tela da Band. Conta, Bruno Camarão. Uma das maiores referências do Brasil no MMA, Maurício Shogun Ruas, quer derrotar Ihor Potieria para fechar a carreira com o pé direito. O ucraniano será o rival do ex-campeão do Pride e do UFC na edição 238 no Rio de Janeiro neste sábado. A luta será a última do card preliminar, que terá transmissão na tela da Band a partir das 8h30 da noite. Com certeza, essa luta é muito importante para mim. Eu acho que tem pessoas que só lembram da última luta, né? Então eu espero encerrar com a vitória, para as pessoas lembrar que eu parei com o pé direito, né? Estrei com o pé direito, literalmente, né? Com o nocaute no chute com o pé direito no rosto. E também eu espero também finalizar minha carreira com o pé direito, com uma vitória. Esse é o meu grande sonho, com certeza.